capítulo 4, verso 24. Nós estamos continuando, meus amados, o estudo da quarta-feira passada, quando nós começamos a tratar de um assunto muito importante, que é louvor, adoração e culto, ou como eu tenho chamado, adoração em espírito e em verdade, como a Bíblia determina que seja o nosso culto a Deus. João capítulo 4, verso 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Como eu vou fazer apenas um resumo daquilo que a gente já falou na quarta-feira passada, contando primeiro aquela mesma história. Um pastor, meu amigo, estava pregando num acampamento, aí os jovens estavam reunidos, e era um acampamento grande, devia ter lá uns 150 jovens, segundo ele me contou, e eles estavam reunidos, e aí aquele grupo começou a conversar, e uns falando que no sentimento deles era apropriado dançar no culto, e outros dizendo que no seu sentimento não, era inadequado. Então chamaram o pastor para arbitrar o assunto. O pastor chegou para aquele grupo e perguntou assim: quantos aqui já leram a Bíblia toda? Quantos os irmãos acham que levantaram a mão? Nenhum. Então ele perguntou em seguida assim: quantos já leram o padrão de culto de Deus, que é o livro dos Salmos? Aí os gatos pingados levantaram a mão. Por fim ele perguntou: e o Novo Testamento? Quantos já leram? E mais um pouquinho ali pode dizer que leu. Esse é o problema do assunto. Nós não tratamos o assunto de forma bíblica. Nós tratamos a adoração a Deus como se fosse uma questão de gosto. Eu gosto desse tipo de música. Eu gosto daquele tipo de culto. E aí nós somos criaturas dominadas, nós nos tornaríamos criaturas dominadas pelo nosso gosto, e trataríamos o culto a Deus, que é a coisa mais importante que o indivíduo faz, e que é a coisa mais importante que a igreja faz, nós trataríamos o culto a Deus como se fosse uma mera questão de gosto pessoal. Não dá. A razão por quê? Forma de estilo musical tem se tornado um assunto de guerra no meio de muitas igrejas, é porque tem se tratado como se todo mundo pudesse chegar a uma concordância pelo senso comum, o que obviamente não vai acontecer. Ou como se nós pudéssemos prevalecer uns sobre os outros por causa de nossas preferências, o que também não deve acontecer. Quem deve arbitrar? Deus pela sua palavra. Quem deve arbitrar? Deus pela sua palavra. Quem determina como o culto será? Aquele que o recebe, Deus. O culto, eu disse isso para os irmãos na última quarta-feira, está aí na sua apostila, páginas 1, 2, 3, nós já estamos na 4. Eu disse para os irmãos que é a coisa mais importante que o ser humano faz. Deixa eu dizer isso novamente. O culto é a coisa mais importante que o ser humano faz. E assim, o culto deve ser feito para a glória de Deus. Cada parte, cada ato, cada música, cada oração, cada leitura, nada é feito para que a personalidade de alguém triunfe, nada é feito para que alguém possa aparecer mais do que outro, nada é feito para agradar alguém. Tudo é feito para a glória de Deus, para a honra de Deus e para agradar a Deus. Estava o pastor cumprimentando as pessoas no final do culto, quando um visitante, que devia ser alguém bastante ousado, disse a ele o seguinte: eu não gostei das músicas que cantaram hoje. E ele falou: que bom, nenhuma delas nós cantamos para você. O culto é a coisa mais importante que o indivíduo faz, porque você foi criado e salvo para a glória de Deus, para ter comunhão com Deus, para regozijar-se em Deus, para adorar a Deus. Você foi criado para isso. O pecado desvirtuou este propósito. Você foi salvo para isso. Cristo adquiriu a sua vida para que você fosse um adorador de Deus.
Cristo morreu na cruz por você, para que você pudesse amar a Deus e regozijar-se em Deus e louvar a Deus. De outra forma, meus amados irmãos, de outra forma, nós estamos muito invertidos. O culto é a coisa mais importante que a pessoa faça. A razão por que você existe é para adorar a Deus. Quando você está adorando a Deus, e nós aprenderemos muito sobre o que é adoração, como Deus deseja. Quando você está adorando a Deus, você está fazendo aquilo que você existe para fazer. Seu propósito de existência se encontra no banco de uma igreja. Que coisa boa, aliviadora para você saber que já achou o seu propósito de existência. A coisa mais importante, o resto é adjacência. O culto é a coisa mais importante que a igreja do Senhor faz. Não existe nenhuma reunião administrativa que possa ser mais importante do que o culto da igreja. Porque nós somos salvos e unidos como uma igreja local para adorar a Deus e para prestar culto a Deus. Em segundo lugar, foi dito, estou resumindo, que o Antigo Testamento não serve de modelo para nós. Sabia disso? O culto do Antigo Testamento não serve de modelo para nós. O culto do Antigo Testamento somente podia acontecer em um lugar do mundo inteiro, que era o tabernáculo, depois substituído pelo templo. Do mundo inteiro, com a sua vasta amplitude, as pessoas saíam de outros países semanas antes, meses antes, para ir a Jerusalém prestar culto, porque o culto acontecia somente ali. Viajar é caro, concorda comigo? E daqui ali é caro. Se você quiser ir para Jerusalém, prepare-se para gastar aí de 9 a 20 mil reais. Menos que 9 não sai. Se fosse assim, e nós vivêssemos naquele antigo regime até hoje, quantas vezes na vida você iria prestar culto? Nenhuma, se muito. Mas quando chegasse lá, você ia ficar extremamente decepcionado, porque apesar de ter investido tanto para estar lá, você não está sendo esperado e não tem nada para você fazer. Você vai ficar à distância. Se a porta estiver aberta, observando. Se estiver fechada, sabendo que está acontecendo algo ali e só. Porque quem prestava culto? A congregação ou um pequeno grupo? Chamado sacerdotes e levitas. Há levitas na igreja hoje, meus amados irmãos? Nenhum. Só se algum descendente de Levi que possa comprovar sua descendência, que se converteu, se tornou crente, aí ele é um levita. Mas afora isso, não há levitas na igreja. O culto era prestado por um pequeno grupo de pessoas. O tio do Senhor Jesus, Zacarias, diz a Bíblia que velho, com mais de 80 anos, foi prestar culto, está escrito lá no livro de Lucas, porque era a sua escala. Ficava anos para dar a escala deles, tantos que eram. Você ia viajar para Jerusalém, se nós vivêssemos naquele antigo regime, gastar considerável quantia de dinheiro, chegar lá e ver aquela monumental construção, mas a única coisa que você faria era isso, ver. Você saberia que um animal foi morto pelo seu pecado, sangue foi derramado, uma cena sem dúvida trágica, porque pensar que era necessário matar um touro, um boi, um cabrito, um bode, que fosse um pombinho, é cruel. Você saberia, nunca, a não ser que você pertencesse àquele pequeníssimo grupo, nunca você saberia o que havia por trás das portas fechadas do templo. Por que as portas estavam fechadas? Para proteger de entrar ladrão lá? As portas estavam fechadas para dizer: Deus está aqui, você está aí, fique longe e não se aproxime. Era tudo, meus amados irmãos, como eu tenho dito aos irmãos sempre, uma lição muito visual das realidades espirituais. Entrou no templo de Jerusalém, vasta, magnífica construção. Você é judeu? Tem alguém aqui que seja judeu? Não? Então onde a gente ia ficar? No pátio dos gentios, lugar mais distante do templo.
judeu ou uma judia, haveria um muro separando os não-judeus dos judeus. Você poderia passar pela porta se fosse um judeu, mas se fosse mulher, ficaria ali, que era o pátio das mulheres. Se você fosse um homem, você poderia passar mais uma porta para o pátio dos homens. Quantos muros, quanta separação. Se você fosse um descendente de Levi, poderia entrar mais um exclusivo, o pátio dos sacerdotes, e aí sim você veria o templo de portas fechadas. Se você fosse um dos pouquíssimos que podia entrar pela porta, você veria um véu mais pesado que qualquer porta e qualquer muro, porque por aquele véu somente uma pessoa podia entrar uma vez por ano, fazer um serviço de poucos minutos, sair e tchau, tchau até o ano que vem. Por que era assim? Era assim porque havia uma lição clara de verdades espirituais. Estamos separados de Deus, não temos acesso a Deus. Só podemos chegar na concessão que Deus nos dá, rápida como seja, superficial como seja, e ainda assim só podemos entrar porque algum bicho morreu em meu lugar. A morte seria minha, o bicho morreu por mim. Eu resumo esta lição, e quem sabe nós poderemos novamente estudar esse assunto mais longamente, porque é de fato um assunto muito interessante, dizendo que o culto do tabernáculo e do templo era um sermão visual sobre Cristo e sobre o Calvário. E esta era a sua finalidade. Se, no entanto, eu lhe der uma nota promissória de 50 mil reais, guarde lá, né? Passa um tempo, eu chego com uma mala onde há 50 mil reais. Você prefere o dinheiro ou a nota promissória? Alguém aqui prefere a nota promissória em vez do dinheiro? O Antigo Testamento era a nota promissória. A promessa de que o Salvador viria, de que o Filho de Deus se tornaria um homem, Deus o faria pecado por nós na cruz do Calvário, ali ele agonizaria, ali ele derramaria o seu sangue e ali ele abriria um caminho permanente para nós, para que nunca mais estejamos separados de Deus, mas para que os salvos possam ter comunhão verdadeira com Deus e adorá-lo, como Jesus falou, em espírito e em verdade. Este é o ponto, este era o propósito de toda aquela farândula de cerimônias e de ritos. Portanto, nós não usamos nenhum dos referenciais do Antigo Testamento como modelo. Então tá bom, pastor, vamos cortar a Bíblia e jogar o Antigo Testamento fora e vamos ficar só com o Novo. É evidente que não. O Antigo Testamento está cheio de lições, de verdades, de profecias que nos revelam Cristo, de princípios, de exemplos, de alertas. O Antigo Testamento é completo e perfeito, completo não, mas é perfeito e palavra de Deus. No entanto, no que diz respeito a culto, ele não é modelo para nós. Então você entra em algum lugar e vê uma prática muito estranha, muito diferente. Ungir com óleo, com o chifre de um carneiro, um véu. Há igrejas evangélicas que têm véu agora. A arca da aliança, o candelabro de 7 hastes, o uso de incenso, vestes especiais para poder prestar os rituais do culto. Tudo isso vem do Antigo Testamento. E nós prestamos um culto que não é baseado na lei do Antigo Testamento, porque aquele sistema, aquele regimento terminou quando o Senhor Jesus morreu por nós. Qual foi a coisa que aconteceu no tempo quando ele morreu por nós? Acabou. Foi o último minuto da antiga dispensação. Dali para frente, Deus relaciona-se com os homens por meio de seu Filho, que fez o sacrifício. Nós não fazemos sacrifícios de nenhum tipo. Vou ficar sem comer durante o dia inteiro para que Deus abra a porta de um emprego para mim.
Quem sou eu para adicionar a minha fome à obra perfeita do Salvador na cruz? Eu prometo, Deus, que se o Senhor fizer tal e tal coisa para mim, eu vou ficar um ano inteiro sem beber café. E Deus não precisa disso. E Deus não pede isso. Deus não requer isso de nós. Não há ganho qualquer para Deus e nem para você em fazer tal coisa. Não há mais sacrifícios. Que coisa difícil de entender às vezes, embora seja tão simples. Não há mais sacrifícios. Não precisamos convencer Deus. Não precisamos persuadir Deus. Deus está mais pronto a te abençoar do que você a ser abençoado. Deus tem mais para dar do que nós para receber. Nós aqui, meus amados irmãos, ainda não conseguimos nos apropriar devidamente da graça que o Evangelho revela. Então, o culto do Antigo Testamento é totalmente diferente do culto da Nova Aliança. Página 4, veja aí na letra D. O contraste entre o culto da Antiga Aliança e o culto da Nova Aliança. O culto da Nova Aliança é congregacional. O culto da Nova Aliança é despido de simbolismos. Não há, meus amados irmãos, simbolismos. Eu lembro quando eu era garoto, eu ganhei da minha avó um livro católico, romano, né? E esse livro explicava o que significava cada parte da missa. Lendo aquele livro, eu descobri que o padre, antes da missa, ele se reveste de 4 camadas de roupa, seja frio ou calor. Ele veste uma roupa branca e a amarra, ele põe uma outra por cima, ele põe uma estola, ele põe uma outra coisa por cima ainda, tem uma que pendura aqui da mão. Os irmãos já viram isso? Nós não temos nenhuma destas coisas. Desde que vestido, você pode vir ao culto da igreja com qualquer roupa, para o culto desde que vestido, para poder cultuar o Senhor. Nós não temos, meus amados e queridos irmãos, nenhum símbolo, exceto 2, que são o batismo e a ceia. E quem nos determinou? Então, enquanto o Senhor Jesus não determinar outro, nós ficamos só com estes 2. Nós não temos rituais, nós não temos cerimônias, nós nos reunimos para adorar a Deus. Então agora nós continuamos daí, onde eu quero passar para os irmãos 4 coisas muito importantes hoje. 4 bíblicos e importantíssimos princípios para a adoração. Deus nos ajude a entender. Eu não sei se eu posso cobrir os 4 esta noite, mas se for possível, eu acredito. Eu prometo aos irmãos, esses 4 princípios resolvem todo o problema que qualquer igreja já teve na área de música. Porque são 4 princípios bíblicos e importantíssimos para a adoração. O Senhor Jesus falou que a adoração, ela é, vamos pegar a primeira parte, em espírito. A adoração é espiritual. E o que isso significa? Significa que ela é interna, interior. É algo que acontece dentro do coração do indivíduo. A adoração do Antigo Testamento tinha lugar determinado. Onde nós adoramos a Deus? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar nós adoramos a Deus. No Antigo Testamento ela tinha lugar determinado. De que forma nós adoramos a Deus? De forma bíblica, sim, mas principalmente no interior de nós, no nosso coração. É ali que a adoração acontece. Ela não acontece no altar, ela não acontece num sacrifício, ela não acontece em nenhum outro lugar, senão no espírito de quem adora, em espírito. Essa frase de Jesus foi uma discussão dele, você se lembra? Com uma mulher samaritana, perguntou para ele assim: nossos pais dizem que a adoração é no Monte Gerizim, e os vossos pais dizem que é em Jerusalém, e tu o que dizes? E a resposta de Jesus foi: em espírito. Sendo em espírito, não é uma adoração estética, externa. É isso que eu queria colocar em primeiro lugar.
A adoração se dá no coração e na alma. É a pessoa se voltando para Deus. Instrumento tocando não é adoração. A leitura com a mente distraída não é adoração. A adoração se dá no coração do indivíduo que reconhece e que ama o Senhor. Nós não, portanto, precisamos de nenhuma outra coisa, senão de motivação bíblica e de fé bíblica para verdadeiramente adorar a Deus. Adoração são palavras que nós dizemos dentro do nosso coração, de maneira muito sincera e devota, cantando, orando, pensando naquilo que Cristo fez. Eu ou você, ou eu e você reunidos ao mesmo tempo, nos voltando para Deus. A adoração, ela é espiritual. Ela não precisa, agora vem a aplicação, ela não precisa necessariamente de nenhum embelezamento humano para acontecer. Queremos ter o instrumento tocando. Queremos ter 4, 10, 20, 50 instrumentos tocando. Quantos são necessários? Existe algum que seja indispensável? Não. Porque a adoração, ela é em espírito. Queremos construir uma catedral magnífica, com vidros coloridos e muito bela, com toda forma de embelezamento possível, e é nesses adornos que vão nascendo os símbolos. Vamos colocar isso aqui porque isso simboliza aquilo, e aquilo lá porque simboliza aquilo, e vamos escrever tal coisa na parede e decorar o vidro com tal imagem, e assim a coisa vai ficando cada vez mais sobrecarregada. Que disso nós precisamos? Podemos nos reunir debaixo de uma árvore para prestar culto a Deus. A adoração, meus amados irmãos, não somente dispensa estas coisas, como o exagero destas coisas faz com que nossa adoração deixe de ser espiritual e se torne apenas um show de impressões e de artifícios usados para produzir nas pessoas um sentimento. Já entrei em lugares de culto onde ninguém sabia cantar nenhuma das músicas da banda lá na frente. Já está errado, porque a Bíblia diz que a adoração é congregacional. No meio da música tinha um solo de guitarra de 8 minutos, para que o guitarrista pudesse exibir para todos quão bem ele tocava. A luz estava apagada, havia umas fumaças assim, umas coisas diferentes, piscando lá dentro. Quanto mais elementos externos houver, quanto mais apelo ao nosso senso estético, ao nosso gosto de arte e de beleza, quanto mais apegados a esta beleza externa nós formos, menos espiritual será a nossa adoração. Conseguimos entender isso, amados? A adoração é espiritual, portanto ela é simples. Quando ela compromete a sua simplicidade para que se torne mais bonita, ela corre o risco de se tornar menos espiritual. Darei um exemplo para os irmãos. Está no livro dos Juízes, capítulo 8. Gideão era um homem de Deus ou não? Sim. Um herói da fé ou não? Com toda certeza, está lá em Hebreus, inclusive citado pelo nome. No entanto, quando nós chegamos a Juízes capítulo 8, o povo se reuniu, ofereceu a Gideão a posição de rei. Gideão não aceitou, porque sabia que o rei de Israel era Deus, não aceitou usurpar a posição de Deus. Mas aí ele fala um negócio muito estranho. Capítulo 8, verso 24. E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei, dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram israelitas, e disseram eles: de boa vontade os daremos.
e estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E o peso dos pendentes de ouro que me pediu, o peso dos pendentes de ouro que pediu, 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos, as cadeias, as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão dele um éfode. Éfode era a roupa, a estola sacerdotal, a veste que o sacerdote do tabernáculo usava. Fez Gideão dele do que? Do ouro. Ele fez um éfode de ouro. Eu não tenho dúvida que a intenção de Gideão era boa. Talvez representar, uma vez que ele não morava na cidade do tabernáculo, representar para o povo o tabernáculo que havia. Mas ele fez, vai concordar comigo, que é uma coisa estranha. Ele fez uma veste de ouro e colocou na sua cidade em Ofra. A intenção era boa, mas o que aconteceu? Todo Israel prostituiu-se ali após ele e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Que exemplo é esse que eu estou dando? Todo enriquecimento exagerado e desnecessário do culto vai se tornar, tão cedo quanto possível, um obstáculo ao culto espiritual, à adoração em espírito, que para manter-se assim é simples. Despida de arranjos e de externidades. Eu não sei se os irmãos já observaram as pessoas da forma como eu tenho observado, mas já repararam que quanto mais alguém tenta mostrar que é algo, ou que tem algo, via de regra, pouco aquela pessoa é ou tem aquilo que mostra? Vamos supor que alguém gosta de mostrar que tem muito dinheiro e sente uma necessidade de exibir para as pessoas que está bem de vida. Normalmente aquela pessoa não está bem de vida. As pessoas mais endinheiradas que a gente conhece são as que menos parecem ser, não é verdade? As pessoas agem assim, tentam mostrar que tem muito aquilo que tem pouco. Quando nosso culto, a nossa adoração é espiritual, ela não precisa, ela dispensa toda e qualquer externidade e a necessidade da beleza. Note que quem nos criou como apreciadores do belo foi Deus. Mas o belo não pode, em nenhuma ocasião, nos tirar de Deus. A música é tão bonita, é tão bonita, é tão bonita, que eu prestei tanta atenção na música e esqueci de Deus. O lugar é tão bonito. Você entra numa igreja romana e você vê aquele lugar, é impressionante. Primeiro porque o negócio é construído para te fazer olhar para cima. E aí quando você olha para cima, tem uma miríade de anjos pintados ali, que levou sem dúvida um tempo horrível para a pessoa poder trabalhar aquilo tudo. Já contei para os irmãos, faz uns 2 anos mais ou menos, eu estava no centro da cidade e entrei na igreja de São José. Quando você passa na porta, todo aquele barulho sumiu. O padre lá não é pouco nem nada, ele colocou umas caixas de som ocultas, para que quando você entra, comece a tocar uma música assim, suave, baixinho. O lugar é construído para impressionar. Mas em olhando cada coisa, olhando cada detalhe, corremos um risco sério, severo, grave, meus amados irmãos, de perdermos de vista o Deus a quem nós adoramos. Deus basta. Direi isso novamente. Deus basta. Charles Spurgeon e outros do seu tempo não admitiam sequer um instrumento musical para acompanhar o canto de congregação, sequer um, por precaução de que a beleza do som distraísse o pensamento e o coração de Deus. Se a adoração é espiritual, ela é simples. Ela não precisa de nenhum elemento
Esther: Deus basta. Devemos nos perguntar: o que nós buscamos no culto? O que nos faz sentir edificados e felizes de termos prestado culto? Eu entrei na igreja e fui embora chateado porque só cantou hino, não cantou um cântico da Gabriela Rocha, não cantou nenhum. Como é que pode? O que nós estamos buscando quando nos reunimos para adorar? Verdades espirituais nas músicas ou as músicas que nós gostamos? O que nós estamos buscando quando nos reunimos para cultuar? Um lugar belo, impressionante, vasto, imponente? Ou a presença de Deus no meio do seu povo? O que nós estamos buscando? Beleza ou conteúdo? Forma ou essência? Quando o Senhor Jesus diz que a adoração é em espírito, Ele está ensinando isso. A adoração não precisa de nenhuma destas coisas. E está ensinando, inclusive, que estas coisas podem ser um grande risco à adoração. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, ensinou: temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Palavra que nós não podemos esquecer que está na Bíblia. Como Deus quer que nós o adoremos? Em espírito, na simplicidade de um coração humano que se volta para Deus e somente para Deus. Adornos demais. Tem um texto do Antigo Testamento que eu acho muito curioso. Quando o povo pecou com o bezerro de ouro, o bezerro de ouro foi feito de quê? Obviamente de ouro. Mas ouro obtido onde? Nos brincos, está escrito lá, nos brincos, nos anéis. Arão diz assim: tirai os brincos das vossas orelhas. Onde eles estavam? No deserto. Quem usa brinco no deserto? Foi a pergunta que eu fiz lendo aquele texto. Qual a necessidade de alguém usar um brinco de ouro peregrinando no deserto? Mas estavam lá. E a Bíblia diz que estavam nas orelhas e nos narizes, que naquele tempo era uma prática pagã, idólatra. Idólatras querendo um ídolo, vaidosos, usando brincos no deserto. Quem usa brinco no deserto? Qual a finalidade de um brinco no deserto? A vaidade, meus amados irmãos, consegue passar pelas frestas mais sutis, infla, dispersa, distrai. Como Deus quer que o adoremos? Em espírito. Em segundo lugar, em verdade. Pensava eu que em verdade tinha a ver com a sinceridade da pessoa. Pensava eu também, portanto, como muitos pensam, que se é uma verdade, minha verdade, eu estar de verdade ali, pensava também que isto abrangeria, e de certa maneira alguns eu entendo que interpretam assim, envolveria os sentimentos. Nós vamos falar sobre sentimentos agora, próximos 10 minutos. No entanto, eu entendo um pouco diferente. Na boca de Jesus, verdade tem outro sentido. A sinceridade da pessoa está no em espírito. Em verdade, tem a ver com a revelação de Deus, que é a verdade. O conteúdo da adoração deve ser verdade bíblica. Nós vivemos um tempo em que verdade significa opinião.
Eu tenho a minha opinião, mas a pessoa não diz que tem a sua opinião, ela diz que tem a sua verdade, que a minha verdade é diferente da sua. Esta é a verdade da Bíblia, mas nem brincando. Nem brincando. A verdade da Bíblia é definida, quadradinha, universal, aplica-se a toda pessoa, é a verdade de Deus. Em espírito, fala sobre onde e como nós cultuamos a Deus. No nosso coração, com simplicidade, sinceridade, devoção. Em verdade tem a ver com o conteúdo, com a essência e a substância da nossa adoração. Já disse isso para os irmãos. Meu pastor, quando eu não era pastor de uma igreja, meu pastor me mostrou uma vez 2 ramos e me disse: um destes é joio e o outro é trigo. E me perguntou: qual é qual? Se você bater o olho, você consegue saber que é joio e que é trigo? Aí eu estendi a mão para pegar e falei: não, no olho. Qual é qual? No olho é muito difícil. Eu sei que quem entende muito do assunto consegue saber, mas eu que não entendo bolhufas não entendi. Depois ele me deixou pegar. E a diferença é o seguinte: o trigo tem semente dentro da palha, o joio é vazio. Esta é a diferença. Adoração em espírito é o nosso coração, de maneira muito sincera, se voltando para Deus, simples e desafetada. Em verdade, é quando a nossa adoração tem um conteúdo claro, compreensível. Eu sei por que estou adorando a Deus. Eu me sento para ouvir a pregação e eu entendo o que está sendo pregado e vou sair daqui para minha casa com algo de edificação, de bênção, de ensinamento da Bíblia recebido. O problema é que a adoração em verdade vai em choque contra a nossa cultura, porque a nossa cultura é a cultura do sentimento. Quando você senta no médico, qual é a primeira pergunta que ele te faz? O que você está sentindo? Responde para ele: tristeza, alegria. Ele não pergunta o que você tem, ele pergunta o que você está sentindo. E em alguma medida, a nossa sociedade é uma sociedade totalmente viciada em sentimentos. Se a gente não sentir, a gente não faz. Se eu sentei, levantei, fui embora para casa e não senti nada, então não teve proveito nenhum para mim. Eu tenho que sentir alguma coisa. Nós somos uma sociedade de êxtase. E isso é o oposto da adoração em verdade. Nós somos uma sociedade de êxtase. E isso é o oposto da adoração em verdade. A meditação, a Bíblia manda a gente meditar, não manda? Na sua lei medita de dia e de noite. Mas a meditação da Bíblia é muito diferente da meditação do budismo. O budista medita. E o que ele almeja ao meditar? Sumir. Ele almeja meditar, até que uma hora ele sumiu. Acabou. Desintegrou. Uniu-se ao universo. A meditação cristã não. Eu estou meditando em algo sério e claro da palavra. Porque a Bíblia é um livro claro. Há textos talvez difíceis de entender, mas é um livro claro. Você vai concordar comigo nisso. E o que eu medito em algo claro. Eu medito na vida do Senhor Jesus. Eu medito na vida dos heróis da fé para obter coragem. Então, é uma meditação que produz resultado claro para mim. Não é uma meditação no escuro. E a nossa adoração não é uma adoração no escuro, procurando sentir alguma coisa. Não. Em espírito e em verdade. Na verdade da palavra de Deus.
Página 5, 1 Coríntios 14, versos 15 a 17. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. O que acontecia em Corinto? Acontecia em Corinto o seguinte: a maioria deles se converteu, a maioria deles todos se converteram, a maioria se converteram do paganismo. Em Corinto se adorava uma deusa chamada Afrodite. Em Corinto se adorava um deus chamado Apolo. E a sacerdotisa de Apolo, estou falando isso, irmãos, porque é uma informação interessante e nos ajuda a compreender a Escritura. Se sentava em cima de uma caverna, na entrada de uma caverna. Esse lugar existe até hoje. Quando for à Grécia, passe lá, tira uma foto e mande para mim. De onde subiam os vapores intoxicantes. E intoxicada por aquilo, acontecia com ela um fenômeno que a psicologia já mapeou, chamado glossolalia. Ela misturava as palavras da língua dela, as sílabas, falava uns negócios que não faziam sentido, que pareciam palavras, mas não eram, que pareciam uma língua, mas não eram. Estou imaginando onde eu estou querendo chegar, né? Já viram isso acontecer. E a outra ficava sentada lá embaixo, que não estava intoxicada, e traduzia aquilo que estava sendo falado. Os coríntios que se converteram do paganismo estavam ressuscitando algo que deveriam ter deixado mortinho da Silva com o velho homem dentro do culto da igreja, falando coisas que não eram coisas e que não faziam sentido. Isso acontece em muitas igrejas evangélicas até hoje. Agora acontece também em igreja católica, acontece no centro espírita, acontece em todas as religiões do mundo. Nós já estudamos esse assunto muitas vezes aqui com a igreja. Eu sei que os irmãos estão seguros quanto a isso, mas note o que Paulo falou: orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. No dia que você for à Igreja Universal do Reino de Deus, não vá. Mas no dia que você for, não vá. Mas no dia que você for, não vá. Mas no dia que você for, você vai observar que lá é um lugar diferente desse aqui. Enquanto o pastor prega, o cidadão fica sentado no teclado, tocando a musiquinha no fundo assim. Eu já vi isso acontecer em outros lugares, mas até onde eu conheço, quem inventou isso foi o Diego Macedo. A luz apaga um pouquinho só. A voltada para mim aumenta um tantinho. Isso é de graça ou isso tem uma intenção? Qual é a intenção? Assista um filme de terror no mudo. E você não vai assustar. Porque a indústria que produz esses filmes vai colocando uma música baixinha assim, para ir preparando as suas emoções para você tomar um susto. Assiste no mudo para você ver se você vai assustar. Você não vai. Por que tem uma música tocando no fundo da pregação? Para te emocionar, para te extasiar. Mas a adoração bíblica é racional. A verdade de Deus é declarada à sua mente, e você compreende o que está revelado na verdade de Deus. Não tem sentimento no culto? Tem sentimento no culto, mas sentimentos construídos sobre base firme de verdade revelada. Vou chegar lá. Veja o que Paulo diz: cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, esse Espírito aqui não é o Espírito Santo, nem é o mesmo Espírito que Jesus está falando em Espírito. Jesus e Paulo, às vezes a gente precisa de algumas ferramentas para nos ajudar a entender. Ele está falando aqui da emoção humana. Se tu bendisseres com o Espírito, no seu impulso, no seu sentimento, como dirá o que ocupa o lugar de um douto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes?
porque tu realmente dás bem as graças, o teu sentimento é sincero, o que ele está dizendo, mas o outro não é edificado. Paulo tinha dito um pouco antes que toda a obra do Espírito Santo é para a edificação. Então, se ele diz logo em seguida que a sua oração é boa, mas não edifica, o que ele está dizendo? Está errado. Com carinho, mas é o que ele está dizendo. Veja lá, 1 Coríntios 14, 23 a 25. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, quer dizer, se todos se unirem na pregação da palavra, e o indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado, e portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Há sentimentos no culto? Há. Sentimentos que são a resposta do coração humano à verdade clara da Escritura Sagrada que está sendo ensinada, que está sendo proclamada. Há sentimentos, mas sentimentos moderados, sentimentos perduráveis, sentimentos que duram mais do que somente alguns minutos. Há uma grande moda na nossa sociedade que é o coaching. Muita gente está colocando muito dinheiro nisso. Você senta, ouve uma palestra, a palavra é, você sai de lá motivado. Fácil de explicar. A química do seu cérebro está um pouco alterada, por causa daquilo que você ouviu, por causa daquilo que você pensou, por causa daquilo que você está sentindo. Você sai de lá achando que você pode voar. Quantos dias dura aquilo? Poucos dias. 2 no máximo. Por isso você precisa de outra dose. E outra dose. E outra dose. E outra dose. Mas se nós edificamos nossa vida sobre a verdade eterna, permanente, imutável da palavra de Deus, a nossa alegria no Senhor não dura somente alguns minutos de euforia, mas é uma alegria tão permanente quanto permanente é o nosso Deus. Nós temos segurança de salvação. Até quando a gente não se sente muito seguro, a gente tem segurança de salvação. Há sentimentos no culto? Há. A nossa resposta às verdades eternas da palavra. Quando fazemos do nosso culto um culto simples, espiritual, compreensível, voltado para Deus, encontramos rapidamente razões sólidas e perduráveis sobre as quais edificar a nossa permanente alegria, felicidade, gratidão, segurança, entre outras coisas. Um crente pode estar atravessando um período de maior provação da sua vida. Pergunte para ele se ele é feliz com Jesus. O que ele vai responder? Sou feliz com Jesus. Pode estar passando a maior tristeza da sua existência. Pergunte a ele se ele é grato a Deus. O que ele vai responder? Sim. Qual é o problema, meus amados irmãos, quando nós abandonamos este princípio do em espírito e em verdade? É que nós caímos na dependência dos sentimentos. Sentimentos causam dependência. Você sente um pouco hoje, a sensação passa, você precisa sentir de novo. Então você vai à caça da sensação. E quando você não sente, você não faz nada. Isso nos deixa infantis, não nos permite crescer na fé, não nos permite ter uma vida diária, constante com Deus, que nós oramos e lemos a Bíblia, buscamos o Senhor, aconteça o que acontecer, faça chuva ou faça sol. Porque se eu só adoro a Deus quando eu estou me sentindo bem, quando eu estou me sentindo mal, eu não adorarei. E se a praia me fizer sentir bem, eu abandono Deus por causa da praia. O risco maior de todos é estarmos adorando os nossos sentimentos e não a Deus. Eu já ouvi, e aqui eu concluo minha parte hoje. A pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu falei tal coisa com fulano de tal, porque Deus me mandou falar. As únicas vezes que eu ouvi isso,
eu tinha plena certeza que Deus não tinha mandado falar. Era uma palavra infeliz, era uma palavra inoportuna, era uma palavra sem hora, era uma palavra inconveniente. A pessoa diz, Deus me mandou falar. Não foi Deus. Não foi Deus. Foi o seu impulso incontido que você não aprendeu a segurar. Eu fiz isso porque Deus me mandou fazer. Tem certeza? Tem certeza que Deus te mandou fazer? É uma boa pergunta, né? Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós seremos edificados sempre na nossa fé. Os nossos sentimentos não serão uma gangorra. Há tristeza na vida cristã? Nós somos tristes pelos nossos pecados, pelos nossos amados que ainda não são salvos. Há outras razões de tristeza na nossa vida, mas a nossa tristeza não é total, não é uma tristeza desesperada. Eu me entristeço pelos meus pecados, mas eu sei que nenhum deles anula a minha salvação. Há motivo de alegria na vida cristã? Há. E esses motivos não passam, são motivos fixos. O padrão, portanto, de culto de Deus, para concluir nosso estudo hoje, a primeira parte, é em espírito e em verdade, simples e edificado sobre a Escritura Sagrada. Que Deus nos abençoe a continuar a crescer na sua palavra. Vamos orar. Curva sua fronte, feche seus olhos. Queremos te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade. Amém. Obrigado, porque em Cristo nós temos Deus acessível e próximo a nós, não distante, nem nós separados de Ti. Por isso, Deus, nós agradecemos ao Senhor por esta palavra, pelo estudo da Tua palavra e pelo culto desta noite. Rogamos, ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre nós em nome de Jesus. Leva-nos para casa debaixo do cuidado do Senhor. Continua, Deus, a te lembrar dos nossos queridos irmãos que estão enfermos e que precisam da bênção do Senhor. Do Enzo, em nome de Jesus, Deus. Do irmão Arnalberto, do Sr. João, pai do Rodrigo, do Cleuber, Deus, que vai fazer essa cirurgia amanhã. Que o cuidado do Senhor, Deus, seja com os teus servos. Que o teu cuidado se manifeste e que teus servos, por causa das tuas promessas, possam sentir grande paz e segurança, sabendo que o Senhor está com eles em todo o tempo. Envia-nos para casa agora, cheios do Espírito Santo, edificados na fé santíssima, guardados no amor de Deus e debaixo do teu cuidado, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar em silêncio e terminar assim o nosso culto desta noite.